Graça e paz a todos, amém? Vamos lá abrir a palavra agora, vamos abrir a Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 9, é o texto que eu quero ministrar para vocês nesta noite. Glória a Deus, estamos ao vivo aqui na nossa igreja Chama Viva, em Itupeva, São Paulo. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5 e o versículo 9, diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa, amém? Um pouco de fermento leveda toda a massa, louvado seja o nome do Senhor, amém? Fecha a tua Bíblia, vamos orar. Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora, fala ao coração dos teus filhos, aplica ao coração dos teus filhos nesta noite a tua santa palavra, e que venha a trazer as mudanças que precisamos, para que venhamos a atingir a estatura de varão perfeito, e possamos amadurecer na tua santa vontade. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Vocês podem sentar, quem está aqui no templo. Meus amados irmãos, os irmãs e os irmãos que estão aqui e os que também estão em casa, que utilizam do fermento, na sua culinária, sabe o poder que o fermento tem em transformar uma massa. Uma pequena colherzinha de fermento já altera completamente, não é isso? Ou eu estou equivocado? Já altera de uma maneira consistente essa massa. Essa massa ela não vai ser da mesma forma se você fizer com ou sem o fermento. O fermento faz uma diferença muito grande. Quem faz bolo, quem faz pão, sabe que o fermento ele traz um crescimento desproporcional e maior para a massa do que só aquela massinha. Se você colocasse sem o fermento, qual o tamanho que aquele bolo vai ficar, o tamanho daquele pão que vai ficar. E Paulo, na lucidez do Espírito, diz assim: olha, uma pequena quantidade de fermento vai já alterar a configuração da massa. Apenas uma pequena concessão de fermento. E aí Paulo, claro, na lucidez do Espírito, quando ele utiliza desse texto, ele está falando em relação ao pecado, aos vícios, aquilo que muitas vezes, talvez para agradar um parente, talvez para agradar alguém que nós amamos, a gente faz pequenas concessões. Dizem que os maiores estragos começaram com os pequenos erros, coisas que nós vamos deixando para lá, coisas que nós vamos, tipo assim, isso não vai ter problema algum. Quantos acidentes aéreos foram causados por causa de pequenas falhas, que resultaram em grandes estragos. Muitas vezes nós, talvez para agradar alguém, talvez para não bater de frente com aquela pessoa, não fazer um clima, sabe aquele climão de mal-estar, quando você chega para alguém e a pessoa mente. Uma vez chegou um irmão para mim na igreja e disse: pastor, o seu carro está pegando fogo. Aí eu fiquei com os olhos assim, ele disse: brincadeira. Sabe, a Bíblia diz que nós muitas vezes, lá em Provérbios diz que aquele que mente para o seu irmão, diz que é brincadeira, está lançando laços de morte. Sabe, quantas vezes, amados irmãos, e aí naquele momento eu confesso a vocês que eu fico meio acovardado de repreender o irmão, dizer: rapaz, você está mentindo. Eu ri com ele e deixei para lá, mas Deus me chamou a atenção e disse: olha, você tem que falar. E muitas vezes, para evitar um mal-estar, para evitar um conflito com alguém da família, para evitar uma contenda, a gente muitas vezes faz como Paulo diz, a gente perde para ganhar. Mas em algumas ocasiões, essas concessões passam a desagradar a Deus. É um pequeno fermento na doutrina da santidade que Deus deseja para as nossas vidas. Todos nós, irmãos, temos situações na vida, seja dos nossos filhos, assistir alguma coisa que não convém, que o Espírito Santo está nos incomodando, que aquilo tem que ser repreendido naquele instante para que lá na frente não cause um mal maior. Muitas vezes nós choramos pelo o leite do prato derramado, como se diz, ou seja, a gente quer corrigir o problema depois que ele se agiganta. E Deus quer nos alertar para pequenas concessões que têm causado ou vão causar muitos estragos. E eu tenho que ter vigilância. Porque muitas vezes uma coisa que dentro da liberdade cristã eu tenho como fazer, eu tenho como agir, mas a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu tenho que ter cuidado, irmãos, para que essas coisas não venham me dominar. A palavra vício, no original, quando eu digo no latim, vicios, que significa um defeito ou uma falha,
aquilo que precisa ser corrigido, todos nós temos e precisamos ser libertos disso. Ah, pastor, mas eu não tenho vício, eu não sou drogado, eu não sou alcoólatra. Muitas vezes, irmãos, os nossos vícios têm coisas que não enxergamos como vícios, mas são repetitivas falhas que precisam de correção. Quando uma falha é repetida, quando uma falha não tem correção, ela se torna um vício. Ou seja, um maquinário, né, querido, vocês que trabalham com máquinas aqui, quando uma peça está viciada ou defeituosa, ela tem que ser trocada, porque ela não vai ter jeito, não vai ter como consertar. E eu creio, irmãos, que tem muitas coisas em nossa vida, em nossas vidas, em nossa família, que precisam de uma diária correção. E muitas vezes nós fazemos a concessão do fermento, ou seja, não tem problema agora não, já reclamei tanto com essa criança, ela está assistindo um filme ali que é impróprio, está vendo uma cena ali de uma invocação espiritual. Quantas vezes eu estava na sala com a minha filha, e daqui a pouco eu vi um desenho, que no meio do desenho, um olhava para o outro e dizia, nós vamos invocar os espíritos, sabe, do passado. Sabe quantas vezes nós ouvimos isso de filmes da Disney, de desenhos que aparentemente parece inofensivo, e o Espírito Santo sinaliza, tem alguma coisa errada, mas você já está brigando tanto com a criança, você já tão cansada de reclamar ou de corrigir, que você diz, não, deixa para lá, é só uma cenazinha. Pequenas concessões causam grandes estragos. A mensagem que Deus está para nos trazer para todos nós, inclusive para mim, é: pequenas concessões trarão grandes estragos. Por isso, em relação ao pecado, em relação ao vício, não existe negociação. Nós somos uma época, como o pastor falou hoje pela manhã, de pandemia, que as pessoas começam a ir na Bíblia. A Bíblia é tão maravilhosa, tão extraordinária, mas ao mesmo tempo que ela é uma espada bigume, ou seja, que ela corta quem está ouvindo, trazendo uma palavra, trazendo correção, ela também corta quem está falando. Ou seja, nós temos que, como os pregadores da palavra, que também nos corrigir, também olhar para nós e não fazermos as concessões que o mundo quer. Esse crente é um crente sociável, esse cristão é um cristão, sabe, de boa, um cara assim tranquilo, ele é crente, mas ele não é careta não. Quantas vezes alguns irmãos têm feito concessões, e nestas concessões desagradado a Deus, nessas concessões desagradando o Espírito Santo. E nessas situações, amados, nós vemos aí muitos vícios que têm atingido crentes, cristãos, como cigarro, o álcool, as drogas, a pornografia, os esportes, a TV, jornais, né? Pastor, mas eu gosto tanto desse meu jornal. Meu querido, eu não troco o meu jornal por nada. Eu troco sim, pela palavra de Deus. Não tem jornal mais atualizado do que a Bíblia. Ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu sei que você pode não gostar do que eu estou falando, mas é uma verdade, irmãos. Nada substitui a Bíblia, nada. Diante da vida cristã, nada substitui a Bíblia. Então, um momento na presença, Davi diz assim, um momento na tua presença vale mais do que qualquer coisa aqui neste mundo. Nada vale mais a pena do que estar na presença do Senhor. E o pior é que nós temos tão pouco tempo. E é uma verdade, todos nós que estamos aqui, os que estão em casa, temos tão pouco tempo na vida para dedicarmos a Deus. E aí depois você diz, não pastor, eu mereço pelo menos descansar um pouquinho para assistir uma novela, um pouquinho para assistir este filme. Sabe, queridos, é muito bom a gente assistir um filme. Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de um bom seriado. Mas quantas pessoas que começam a assistir, por exemplo, uma novela, e a novela, como também os seriados, tem esse mesmo marketing. Você assiste aquele capítulo e no final fica sempre uma pontinha de dúvida, uma pontinha de curiosidade para o próximo. Para que você venha a ser um leitor atento, uma pessoa que venha compartilhar daquele vídeo, ou daquela novela, ou daquele seriado, de uma maneira repetitiva. Ao ponto que pessoas deixam de lavar as coisas que tem que lavar, corrigir as coisas que tem que corrigir. Tem gente que deixa de fazer comida, de cuidar dos filhos para poder assistir uma novela. Pessoas que deixam de cuidar da própria saúde, deixam de comer para assistir um filme, para poder, muitas vezes, ele, pastor, eu não sou drogado, eu não tenho nenhum vício. Isso pode estar se tornando um vício na tua vida, uma falha sem controle, algo que te domina. Isto é um vício. Aquilo que te domina é um vício,
É algo que ficou repetido, é uma falha repetida. Isso é um vício. E tem muitos cristãos que não sabem, mas são viciados, por exemplo, em Coca-Cola. Não consegue fazer outra coisa. Eu conheço um irmão que ele acordava pela manhã e já tomava Coca-Cola. Chegava à tarde, ele era tão viciado quanto um homem que utilizava crack. Era um vício. E a Bíblia disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém ou não? Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez para muitos cristãos isso pareça um pouco, como é que eu posso dizer, liberal demais. Mas a Bíblia não condena a cerveja. A Bíblia não condena o vinho. A Bíblia condena o excesso. Talvez muitos possam dizer: mas pastor, o senhor está dizendo que eu posso tomar um vinho, uma cerveja? Olha o que Paulo diz: uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa. O que as bebidas alcoólicas têm em comum? Todas elas foram fruto de fermentação. Tanto o vinho como a cerveja precisam passar por um processo chamado fermentação, para que venha obter o conteúdo alcoólico dele. Amém ou não? Sem a fermentação não tem alcoolismo, não tem um teor alcoólico. E hoje, pela nossa legislação, por exemplo, a legislação de trânsito, 0,01, ou seja, 0,1% já é considerado uma pessoa que está com efeito do álcool. 0,1 é muito pouco, ou seja, é menos de um copo de cerveja, você já é barrado numa blitz de trânsito. Hoje, para vocês terem ideia, eu notei aqui, 65% das mortes no trânsito foi causada por álcool. Muitas pessoas que entram nos hospitais com incidência de câncer e de problemas sérios como cirrose por causa do álcool. Quantas famílias esta noite, o pai, por exemplo, vai chegar em casa alcoolizado e bater na mãe, machucar os filhos por causa do efeito do álcool? Quantas pessoas vão assassinar o amigo em um bar, porque 16 mil pessoas vão ter aqui por ano, morrem por brigas causadas por causa do álcool. E aí a gente chega numa questão importante, que nós venhamos a entender que o problema não é tomar o vinho, não é tomar cerveja, é o exagero. Só que neste contexto vale uma coisa importante para dizer para vocês. Quem sabe o ponto do equilíbrio, onde começa o vício? Onde começa o vício? Nós vimos um filme, eu e a pastora, de um piloto de avião que era viciado em álcool. Ele dizia: eu não sou viciado. Ele ia para aquelas reuniões de AA, os alcoólicos é o nome, que é um grupo excelente que faz prestação de serviço social. E lá neste grupo ele dizia: eu não sou alcoólatra, eu tomo apenas socialmente. Sabe, o problema de muitas pessoas que são viciadas é que elas não assumem, elas não reconhecem. E a droga também dá um efeito devastador nas famílias. Quantos de vocês que estão me assistindo que conhecem um primo, um sobrinho, uma irmã, alguém da família que tem envolvimento com drogas? O que traz para a família o vício, meu irmão, seja do álcool, seja das drogas, seja do cigarro, sempre será destrutivo. E eu começo como pastor a entender: peraí, se cerveja, não tem nada na Bíblia que condene, ou seja, explicitamente não tem um versículo dizendo a cerveja é do diabo, o vinho é do diabo. Inclusive, pastor, Jesus multiplicou algo em vinho, aquela conversa de sempre, não vou entrar nesse debate agora. A Bíblia diz também que Paulo chegou para Timóteo e disse: toma um pouquinho de vinho que é bom para o seu estômago. Como se Timóteo tomasse vinho todo dia, senão Paulo não tinha recomendado ele tomar, já que ele não utilizava daquilo constantemente. Mas o que a Bíblia está mostrando para mim e para você? Que nós temos que ter cuidado com as pequenas concessões, que embora um pequeno punhado de fermento pareça que não é nada, pode alterar toda a configuração da massa. E se a nossa lei de trânsito reconhece que 0,1% você já tem impedimento nos seus reflexos para dirigir, quanto mais nas decisões da vida. Porque para dirigir eu posso embriagar, eu posso tomar alguma coisa, e tem que ter uma limitação, e na vida eu posso ter qualquer tipo de ação. Você acha que uma pessoa que controla a vida, dirigindo a sua vida, ela não pode cometer os mesmos erros que alguém que está cometendo o erro no trânsito? E talvez falar uma palavra ruim para o filho, talvez xingar a mulher, talvez chutar o pau da barraca diante de um amigo, como acontece. E o pior é que muitas vezes nós não sabemos a hora de parar. Nós não sabemos o autocontrole. Muitas pessoas entram no vício
com o seguinte pensamento: eu vou só experimentar, eu vou fazer só uma viagem aqui com crack, eu vou só tomar um pouquinho de cocaína, eu vou somente uma fumadinha assim só de maconha, não vai viciar, porque eu tenho uma postura forte, eu tenho uma decisão forte. Quando eu digo que eu vou parar, eu paro. E essas pessoas entraram no mundo do vício exatamente com esse pensamento: quando eu quiser parar, eu paro. Estão hoje na Cracolândia, estão hoje vendendo o que não tem dentro de casa para alimentar o vício, e quando não paga o traficante já paga o CPF, e aí você vê as famílias chorando, os filhos perdendo os pais perdendo os filhos, porque muitos entram no mundo do crime para sustentar o vício. Amém ou não? E eu, como cristão, eu não posso dar legalidade a Satanás dentro da minha casa. Por mais que você diga: mas pastor, não tem problema um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja. Eu não estou sendo contra isso. Eu estou dizendo que isso, mesmo pouco, pode mudar a sua consistência espiritual. Porque se o excesso disso te leva a pecar, porque o excesso disso leva a pecar, que a Bíblia diz que a embriaguez é pecado, quando é que você vai saber que está embriagado? Como é que eu vou saber o nível de limite que eu tenho do autocontrole, já que pela lei do trânsito 0,1% já me considera inapto para dirigir? Vocês estão entendendo, glória a Deus? Eu estou levando você à reflexão, não estou aqui ministrando contra a cerveja, contra o álcool, não estou ministrando aqui contra o cigarro, não estou ministrando nada contra disso. Eu estou ministrando principalmente contra o pequeno fermento, as pequenas concessões que achamos que não é pecado e que nesta concessão nos leva para a destruição. E Jesus falou sobre esses dois fermentos importantes que temos na nossa vida diária, principalmente dentro das igrejas. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo de número 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O pecado de Herodes era o excesso de liberalidade, era o pecado sem limite. E o pecado dos fariseus era a religiosidade. É o que a Bíblia está dizendo: cuidado com o 8.800 na igreja. Tem crente que é Herodes demais, ou seja, vamos liberar, pastor, vamos fazer aqui uma cervejada na igreja, porque não é pecado. Vamos ter uma adega em casa. Já ateus não, rapaz, isso é pecado. Não pode fazer isso, não pode ir para a praia porque é pecado, não pode tomar água, não pode porque é pecado, não pode andar de bicicleta porque é pecado, não pode andar de short porque é pecado. Não tem igreja que é assim? Inclusive você não pode nem para a igreja, principalmente as mulheres, sem rosto coberto, porque é pecado. Porque tem isso, é pecado. Sabe, isso aí é o excesso de religiosidade. É aquela pessoa que chega para um visitante, está chegando na igreja e diz: você não vai entrar não porque você está de short, você não vai entrar porque você está de bermuda, você não vai entrar não porque você assim não entra no céu, como se a igreja fosse o céu. Sabe, esse excesso de santidade também é nocivo. E Jesus disse: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com aquela pintadinha de alta santidade, mas também tem cuidado com aquele crente que é liberal demais, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cuidado, uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa. Olha o que a Bíblia diz: a pequena quantidade de fermento leveda toda a massa, ou seja, destrói tudo. E a gente tem que ter cuidado. Pornografia também não é diferente. Pastor, mas é só uma ida no sitezinho, não é nada demais. Eu não estou indo para motel nenhum, eu não estou indo com aquela mulher que eu estou vendo no site. Você está adulterando, você está se prostituindo. E isso aí é um pequeno fermento, está adulterando a consistência da sua santidade. É aquela mentira para se sair de uma situação, no emprego. Chegaram para você: quem colocou essa peça aqui? Eu não vi. Mentiu. Mas depois eu peço perdão a Deus. Cuidado com pequena quantidade de fermento, ela pode destruir toda a massa. Paulo está dizendo: cuidado com as concessões. E Jesus falou de dois fermentos: de Herodes, que é o excesso de liberalidade. Herodes era o símbolo do pecado, Herodes era o símbolo da libertinagem, né? Ele era devasso. Em compensação, os fariseus tinham aquela santidade exagerada, não pode isso, não pode aquilo, eram intransigentes, não tinham amor, não tinham perdão, não tinham misericórdia. E Jesus condenava os dois, como é que eu posso dizer? Os dois extremos, os dois polos. Ou seja, não seja demasiadamente santo, mas também não seja demasiadamente carnal. Seja equilibrado. O sal é assim, glória a Deus.
Se for sal demais, mata, pressão alta. E sal de menos, fica insosso. E para quem tem pressão baixa não é bom. É bom ser equilibrado. Tempero bom é tempero equilibrado. O cristão tem que ser equilibrado. Ou seja, não é que ele não tem que buscar a santidade, ele não tem que exigir perfeição. Porque quem pede, exige perfeição ao Senhor. Amém? Olha, irmãos, pastor, o que eu sei que uma coisa é um vício? Como eu sei que o álcool está me fazendo mal? Como é que eu sei que a pornografia, e isso, e a TV, e futebol? Ah, pastor, eu torço tanto por esse time. Tem gente que mata pelo time. Tem gente que se separa de um amigo por causa de um time. Tem pessoas que odeiam o outro só porque está com a camisa do time adversário. E o pior é que tem crente que briga dentro da igreja porque um torce para um time e o outro amigo torce para o rival. E começa as picuinhas. E os carnais gostam logo de entrar nessa discussão. E começam a discutir com o outro. E o interessante, depois o pastor canta a música. Na época, que é antes da pandemia, hein, pastor? Somos corpo. Aí os irmãos que têm aquela hipocrisia, sabe, terrível, vai abraçar um ou outro. Oh, irmão, que saudade. Que saudade o quê? A pessoa não tem isso no coração. Não tem um coração abençoador, um coração que ama de verdade. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12. Eu já estou terminando, para você não ficar mais se retorcendo na cadeira. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. Todas as coisas me são lícitas. Paulo está dizendo que nós somos libertos. Amém, pastor? Está certo? Nós somos libertos por Cristo. Posso fazer o que eu quiser. Um dia eu disse para a igreja, o povo disse: olha, irmão, se eu quiser terminar o culto agora, vou naquele barzinho tomar uma cachaça boa, eu tomo. Pastor, que maluquice. Eu posso, mas eu não vou. Porque eu sou liberto. Mas para quem é cachaceiro, já não pode dizer isso, porque ele é levado pela prisão a fazer. Eu posso dizer, eu não quero e não vou, porque eu já sou livre. Eu posso me prostituir, mas não vou. Eu posso adulterar, mas não vou. Mas quem vive algemado por esse pecado, faz porque não consegue resistir. Porque a Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Diga assim comigo, todo mundo que está aqui, você que está em casa: por nenhuma. Todo mundo fala novamente, mesmo com máscara, diga: por nenhuma. A Bíblia não está falando por algumas. Só pelo adultério, prostituição, pornografia, drogas, álcool. Está dizendo por todas as coisas. Eu já vi gente deixar de vir no horário do culto porque está tendo jogo da seleção brasileira. O jogo da seleção é 7 horas da noite, o culto é 7 horas. Você espera passar um tempo e chega com a maior cara lavada na igreja, 7h40, depois do primeiro tempo, depois que o Brasil faz um gol, para dizer assim: ah, pastor, eu tive um atraso hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Ainda bota Deus no meio. É um miserável, pobre e nu. Então esse tipo de reação é típico de alguém que está dominado por alguma coisa. O time está jogando agora à noite, vai ter o culto. Ah, mas o culto é gravado, eu posso assistir outro horário. Quantos irmãos que estão vendo essa live e na hora do culto estavam fazendo outras atividades? Estavam assistindo uma série de televisão, estava assistindo um jornal. Talvez eu acho que é mais importante assistir o Fantástico neste horário, ver as notícias sobre a quantidade de pessoas que estão morrendo no Brasil pelo Covid, do que ver uma palavra que vai trazer esperança. Essa é a questão, queridos, que uma pequena quantidade de fermento levenda toda a massa. Então eu não posso ser dominado por nada. Paulo diz: olha, eu posso fazer de tudo, mas nada vai me dominar. Nada vai tirar o meu horário com Deus, nada vai tirar o meu tempo com Deus, nada vai tirar teu tempo de qualidade com o Senhor, nada vai tirar dos meus compromissos, nada vai me tirar daquilo que eu tenho que fazer, porque eu não sou dominado pelas coisas meus, eu as domino. Dinheiro é bom? Quando você controla ele, sim. Quando ele te controla, não. Então eu tenho que entender que aquilo que me domina não vem de Deus. Por isso que é muito importante você entender e não entrar em certas coisas que você não sabe que tipo de reação você vai ter quando você entrar nisso. Por isso que eu, Bispo Alex, eu não faço isso. Eu não tomo vinho. Não é porque eu não gosto, eu gosto de vinho. Eu amo suco de uva. Mas não é porque é pecado. Eu entro porque eu sei os meus limites, meus fatores de limitação. E eu sei que se aquilo me dominar, eu não vou conseguir estar liberto e curado por Cristo.
Por isso que eu tenho que entender, irmãos, que tem coisas que me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque se a lei do trânsito me diz que 0,1 me tira das minhas faculdades de equilíbrio de decisão, por que no dia a dia seria diferente? Outras decisões também são menos importantes do que o trânsito? Será que outras decisões na minha vida, com a minha família, com o relacionamento com os meus amigos, são menos importantes do que a direção de um trânsito? Para mim, dá no mesmo. As consequências de morte, de destruição, de desavença, de briga, pode acontecer tanto em casa como no trânsito. Pode acontecer um acidente com um trânsito de alguém maluco dirigindo embriagado, como um embriagado andando dentro de casa. Eu falei para vocês, 65% das mortes no trânsito é causado por álcool. E 16 mil pessoas morrem por ano por brigas de efeito no álcool. Você acha que eu, como cristão, vou entrar nesse grupo? Ah, pastor, mas eu me controlo. Se você se controla e se garante, é uma coisa. Mas eu prefiro não me arriscar, eu prefiro não entrar. Porque, olha o que Paulo diz, uma pequena quantidade de fermento pode levedar toda a massa. Amém? Então, para terminar, admita, se você tem algum problema, não adianta colocar debaixo do tapete. Não adianta esconder vícios. Não adianta esconder aquilo que lhe domina. Você tem que ser liberto. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Olha o que a Bíblia diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ponto. Vou dar um pontozinho importante aqui. Você tem que saber uns aos outros quem é esse outro aí, tá? Porque se for aquela irmã fofoqueira da igreja, você está frito. Se for aquele irmão que é um livro aberto, que é um baú de boca aberta, não guarda nada. Então, o que você tem que entender é que, quando a Bíblia diz uns aos outros, pessoas de confiança, pessoas com equilíbrio espiritual para lhe ajudar, pessoas que podem lhe ajudar neste momento e não lhe difamar, e não começar a reduzir a tua fé através de uma propaganda negativa de um feito seu. Mas o que a Bíblia diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis, porque a oração feita por um justo pode em muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, quando eu tenho alguma coisa que eu sei que algum irmão vai ficar triste com a decisão que eu vou tomar. Ah, pastor, aquela irmã acha que comer porco é pecado. Ah, aquele irmão acha que isso aqui é pecado. Tenha cuidado para que você, ao invés de usar liberdade para fazer o que você acha que tem que fazer, você não venha levar alguém a pecar. E a Bíblia diz, se você levar alguém a pecar, você também está pecando. Ou o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 21. Bom é não comer carne. Ele está falando da carne de porco. E nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Amém ou não? Então, se eu sei que algum irmão tenha isso como o pensamento de pecado, eu convidei, ele está perto de mim, eu vou evitar de fazer certas coisas. Para quê? Para que ele não se escandalize. Isso também é amor. Eu estou na festa cristã, estou vendo a festa ali da minha filha, estou na festa da minha família, que eu tenho um poder de decisão. Tem alguns amigos meus que eles utilizam de bebida alcoólica, eu não posso proibi-los, mas na minha festa quem manda sou eu. Ah, pastor, eu vou colocar uma gradezinha só de cerveja para os meus amigos que não são crentes. Irmãos, por que não bota uma caixinha de Bíblias para dar para ele? Por que nós temos que nos dobrar ao mundo, quando na verdade nós devemos impregnar o mundo com a presença do Espírito Santo que está em nós? Por que não fazer a diferença? Por que não alimentar o mundo com aquilo que traz vida? E não aquilo que traz morte. Eu lhe garanto uma coisa: aquelas pessoas que estão aqui nesta igreja, ou que estão em casa, ouvindo esta palavra, sendo embriagado não pelo álcool, mas pelo Espírito Santo, não vão chegar em casa, não vão bater nas suas esposas, nos seus esposos, não vão brigar com ninguém, não vão chutar o pau da barca, não vai bater o carro porque está embriagado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no vinho há dissolução, mas nós somos cheios do Espírito Santo, a presença de Deus está sobre nós. Amém ou não? Por isso que eu tenho que me embriagar com aquilo que é bom. A Bíblia diz lá em Provérbios 23, versículo 31 a 32. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando se tila no corpo e escorre suavemente. No final ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Eu tenho que entender que isso é Bíblia. A Bíblia está dizendo, olha, tenha cuidado. Isso aqui no início parece bom. O copinho social é bom. O tragozinho social é bom. A novelazinha, sabe, que está falando sobre prostituição, adultério e tantas coisas ruins à família, não tem problema, você ainda usa a Bíblia. Você ouve de tudo e retém o que é bom. Cuidado, porque você pode ter retido um pouquinho só de fermento. E o que eu disse aqui, uma pequena quantidade de fermento pode alterar toda a massa.
Amados, eu quero que vocês prestem atenção nessa frase que eu vou dizer agora. Qualquer decisão que você venha tomar, a partir de hoje, por qualquer coisa que você venha comer, beber, se relacionar, qualquer tipo de concessão, cuidado. Eu conheço pessoas que aceitaram somente uma amizade no Facebook, ali que a gente confirma, sabe? E esta amizade foi exatamente aquela que levou essa a adulterar e perdeu o casamento, perdeu a família e perdeu a comunhão com Deus. São pequenas concessões que a gente acha que não tem problema nenhum, não tem problema algum, que a gente não vai trazer problema. Mas eu quero ficar aqui, eu quero que você fique de pé agora. Eu quero orar por todos vocês. Eu quero orar pela tua vida, amém? Pai celestial, Pai querido, te louvamos para as pessoas que assistiram esse vídeo ou estão aqui participando deste culto. Que o Senhor tenha falado a cada coração. Que o Senhor venha nos alertar, nos alertou através dessa palavra o que devemos fazer. São pequenas concessões que podem nos distanciar do Senhor. Seja, meu Deus, o fermento de Herodes, seja o fermento dos fariseus, nós não podemos deixar nem ambos tocar em nosso coração. Nem a religiosidade em excesso, mas também nem a permissividade, nem o liberalismo que tem regido muitas instituições. Pai, que teu Espírito reine em cada coração, e que a tua palavra, que é a verdade, que é luz, que divide as juntas e medulas, venha também dividir aquilo que é certo e errado. Que não seja o meu pensamento, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, não estou aqui para impregnar as pessoas com o meu hábito de vida, com a minha maneira de viver, mas eu quero impregnar com a tua glória que está sobre a minha vida. Eu quero que eles percebam, meu Deus, que para te servir devemos abrir mão do fermento deste mundo, o fermento que parece agradável aos nossos olhos, que cintila do copo, que nos chama, que muitas vezes nos aprisiona a coisas maravilhosas deste mundo, mas são coisas maravilhosas que têm tirado pessoas abençoadas do céu. Pai, nos ajuda, meu Deus, a fazer as pequenas correções, para que não haja concessão em relação ao pecado, aos vícios. Pai, quantos cristãos viciados em pornografia, quantos cristãos viciados no álcool, quantos cristãos viciados na mentira, no adultério. Meu Deus, quantos pastores, Senhor, quantos pregadores, quantos levitas, quantos músicos, meu Deus, estão vivendo a vida de adultério, uma vida de mentira, estão subindo aos púlpitos das tuas igrejas, Senhor. Meu Deus, eu não quero que o Senhor queime eles não quero que o Senhor destrua eles não, Senhor. Eu quero que o Senhor veja de uma maneira que eles venham abrir o coração para o Senhor, que eles venham ser tocados para a mudança. Porque como Jesus disse, o Senhor não veio para destruir o homem, mas o Senhor veio para salvar o homem, nos libertando dos vícios, daquilo que nos aprisiona. Meu Deus, tem gente que é viciado na comida, isso chama-se glutonaria. Tem gente que é viciado, meu Deus, em tantos pecados e não consegue dizer não. Tem gente que começa pela manhã e termina à noite nos vícios do videogame. Meu Deus, tem gente que é o vício, meu Deus, de ganhar dinheiro, é a fama. Senhor, tudo isso pode ser vício. Tudo que nos domina pode ser um vício, um defeito. Que venhamos ser libertos por Cristo, que venhamos ser curados por Cristo, que venhamos ser restaurados pela tua mão poderosa. Te louvamos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos.